viu várias mudanças acontecendo na síntese durante esses anos. O que é que você pontuaria como as principais mudanças de lá até hoje? Eu acho que as pessoas estão começando a andar na direção de bioquímica, né, que é uma coisa boa. Eu não gostava de bioquímica quando eu fiz graduação, graduação, porque era toda memorização. Acontece que químicos orgânicos começaram a me ensinar um pouquinho para bioquímicos para aprender as coisas. Então, bioquímica pode ser muito interessante para pessoas como a minha lá, desde que está dando lá mecanisticamente para saber o que está acontecendo. Você não precisa decorar as coisas aqui, você pode também aprender para fazer isso. Então, essa é uma direção que é importante. Agora, na outra direção é, obviamente, que está começando mais e mais importante aqui no Brasil, e tentar fazer fármacos aqui que não estão sendo fabricados lá fora. Mas tem pouco desse tipo de coisa aqui ainda que dando conta. Tem, obviamente, lá o Luiz Carlos Dias, lá no Unicamp, que está trabalhando nessa aqui, talvez o mais expressivo que eu conheço. Mas já tem outras pessoas antes. O Rabi, por exemplo, trabalhou na preparação de compostos e conseguiu vender. Montou uma companhia para fazer esse tipo de coisa aqui. Mas ainda tem muito pouco. Muito pouco. Eu gostaria de ver uma indústria farmacêutica aqui. A gente importa as coisas da Índia, importamos as coisas na China. E quando eu cheguei aqui, ninguém me leu nada de Índia, que publicar Índia. Nem se falava de China. E pouquinho de Japão. E olha o que aconteceu com a gente. A gente ficou parado, e paração desses três que eram mais subdesenvolvidos do que o Brasil há 50 anos atrás. E eles conseguem fazer isso aqui e a gente não consegue, porque não tem uma política correta de fazer as coisas. E, infelizmente, outra coisa aqui, se permite, temos corporativismo demais. Porque aqui todas as promoções, tratos, etc., a contratação, concursos são determinados as universidades no nível acima para baixo. E você não escolhe mais as pessoas adequadas para fazer isso aqui. Por exemplo, a química orgânica. Pode se candidatar a qualquer pessoa que tenha afim colocado lá no nome dele. Mas você está procurando uma coisa específica lá, que você pode fazer lá fora. Outra coisa aqui, né? Então você tem que acabar com isso, mas não sei como vai ficar isso. Esse vai ser quase impossível, pelo menos por enquanto, né? Você sente que falta um plano estratégico, né, de crescimento da área dentro do país? Olha, eu acho que está crescendo, mas ninguém está mais trabalhando com síntese de compostos muito complicados. Isso é verdade. O Coelho faz coisas lá dentro e também o Pilifis, mas ele está aposentando. Né? O Luiz Carlos Dias que parou, que o Luiz Carlos Dias é que tinha mais composto mais complexado que já foi sintetizado aqui no Brasil. A síntese orgânica é uma das linguagens mais criativas da ciência, onde reagentes se tornam ideias e ideias se tornam descobertas que mudam o mundo. Mas cada molécula sintetizada no Brasil carrega uma história, feita de pessoas, de escolhas e de tempos em que fazer ciência era um ato de coragem. Nesta série especial do Pipeline Brasil, vamos revisitar a história da síntese orgânica brasileira, contada por quem a viveu. São vozes que ajudaram a transformar laboratórios modestos em centros de excelência e que construíram, com dedicação e curiosidade, as bases da pesquisa que hoje move a nossa química. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pipeline Brasil, falando um pouquinho sobre as memórias da síntese orgânica brasileira. Hoje, mergulhamos na história viva da ciência brasileira para conversar com uma verdadeira lenda da química orgânica. Imagine alguém que iniciou sua jornada acadêmica nos corredores de Harvard nos anos 60, passou pelos laboratórios de ponta da Universidade de Indiana, em 1970 escolheu o Brasil para construir o seu legado. Estamos falando do professor Peter Bacuzzi. Pioneiro mundial no uso de ciclizações radicalares em síntese total, o professor Peter não trouxe apenas técnicas inovadoras para o país, como também as aplicou na Universidade de Brasília para sintetizar moléculas complexas de terpenos como o sativeno e o copacanfeno, além de antibióticos como a pirenoforina. Sua trajetória na UNB vai muito além da bancada.
Foi chefe de departamento, membro de conselho universitário e, mesmo após a aposentadoria compulsória, continua sua missão como professor visitante, lecionando química orgânica avançada e publicando obras de impacto internacional. Hoje, vamos conversar sobre a época em que caracterizar uma molécula era um desafio de paciência e derivatização. Vamos falar sobre o início do BMOS e as reflexões de quem viu a síntese brasileira nascer e se consolidar. Com vocês, a mente brilhante e a memória invejável do professor Peter Bacuzzi. The size of things? It's a matter of perspective. Like the biggest step in the history of humanity. It was a size 8. What seems small can turn out to be huge. Small things can trigger powerful changes in the world. That's not a vague statement. It's what we believe in. Here at Merck, we don't measure things by their size. We measure them by the impact they have on millions and even billions of lives every day. By daring to dream big, by starting to act big, we turn the tiny into the tremendous, the micro into the extraordinary, and the minuscule into the remarkable. Or in other words, at Merck, there's nothing small in what we do. What the human eye can barely glimpse through a microscope can have the power to elevate the life of millions. What size do you think this needle is? Well, it's big enough to help bring over 5 million babies to this world. We helped to create this atomic-sized marvel, the fabric of our future, paving the way for artificial intelligence that could change the course of mankind more than any other thing ever did. At Merck, every idea begins with a joint vision, fueled by hours and hours of hard work and dedication, and sometimes too much coffee. With every idea, every improvement, every innovation, we turn the microscopic into the awesome. We turn the small into the big. At Merck, we spark discoveries to elevate humanity. Together, we can shape the future. Let's collaborate to take bold steps that will drive transformative change, making a lasting impact for generations to come. Merck, sparking discovery, elevating humanity. Acelere suas pesquisas com os melhores produtos químicos. Acesse sigmaudis.com.br/chemstock e use o código promocional TWV no seu carrinho de compras para aproveitar até 72% de desconto. Não perca as ofertas exclusivas da Chemstock 2025, uma iniciativa da Merck para apoiar a comunidade científica pessoal, brasileira. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós temos a honra de conversar com um dos nomes mais importantes da síntese orgânica no Brasil, professor Peter Bacuzzi, da Universidade de Brasília. Peter, acho que a sua trajetória acompanha, né, o nascimento e o crescimento da síntese orgânica no país, com contribuições que são reconhecidas mundialmente e há décadas você vem formando gerações de pesquisadores. Peter, é um grande prazer te receber. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Meu prazer. Peter, me conta uma coisa, como é que você descobriu a química? Teve algum momento marcante que despertou a sua paixão pela química e pela síntese orgânica? Olha, tudo começou no segundo grau. Eu comecei gostando de biologia e física, principalmente, pouquinho de matemática, mas química que me atraiu mais. E mais tarde, quando eu fui para a universidade lá, eu vi que química orgânica era a parte que eu gostei mais e também era a parte química que era mais fácil para mim, que eu gostei. Você escolheu Harvard para fazer a sua graduação, né? Como é que era estudar química lá em Harvard nos anos 60? Sim, comecei lá.
Aí depois eu fui para Como é Indiana, que é? aí depois eu fui para a Universidade de Indiana, fiz doutorado lá, e depois postdoc. Mas no postdoc eu fui primeiro para Case Western Reserve, mas o mesmo orientador voltou para Indiana e eu acabei lá com o professor Kochi lá na Indiana de novo. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória. Como é que era, assim, a graduação lá em Harvard? Como é que eram as disciplinas? Como é que foi o seu primeiro contato com síntese? No primeiro quintal do clima, como eu já falei, fui no segundo grau, porque a gente já Aham, tinha bons experimentos lá, algumas vezes até melhor do que a gente vê em alguns lugares aqui, nas universidades. Então, por isso eu gostei a química no final. E também no laboratório. Quando eu cheguei no laboratório lá, eu gostei muito. Não gostei analítica, porque você errava. Na época lá não aham. tinha coisa de instrumental. A gente precisava fazer as coisas aqui manualmente. Então você errava alguma coisa por uma gota. Aí, dependendo de como está mudando as cores lá, aí você perde uma posição, né? Em vez de ganhar um A, você ganha um B. Aí eu não gostei da analítica por Uhum, causa disso. entendi. E você, lá durante a sua graduação, você tinha a oportunidade, teve a oportunidade de fazer iniciação científica? Não tinha isso na época? Como é que era? Desculpa aqui, mas ainda não entendi a pergunta. Durante a graduação, você fez iniciação científica? Na graduação? Na graduação, sim, eu fiz um Isso. pouquinho, ok? E comecei a trabalhar um Mas você pouquinho lem lá com os retrociclos. Então você já na graduação, você já foi fazer iniciação científica em síntese orgânica? Sim. Mas não bem E qual simples, você le era para ser coisa mecanística. E demorei para conseguir preparar os compostos, porque uma coisa comum que está acontecendo agora, muitas vezes, não tinha ah, boa apresentação no parte experimental que eu precisava para utilizar para começar o experimento. Okay? Depois eu descobri por quê. Porque eles esqueceram de falar sobre temperatura, o máximo tempo de tempo. Okay. Mas na graduação eu não aprendi isso aqui. Tu aprendi isso na pós-graduação. Entendi. Mas assim, o laboratório, o que é que você tinha disponível? Você tinha um laboratório, um almoxarifado? Quais eram as técnicas analíticas que você tinha para, por exemplo, caracterizar um composto? Como é que era isso? Nessa época, na sua iniciação, o que você tinha disponível no laboratório? Além do almoxarifado e das coisas para fazer a síntese, quais técnicas você tinha disponível para caracterizar, por exemplo, os Na compostos? graduação. Durante a sua iniciação científica na graduação, Bem, isso. na graduação, a gente estava no tempo antigo. Uhum. Então, por exemplo, para determinar a estrutura de algum composto no laboratório, aqui a gente precisava fazer derivados. Aí você determinava lá a dupla ligação como adicionando bromo, aí pesando e equipamento. A gente tinha a cristalização como parte importante, tinha infravermelho, um pouquinho de ultravioleta, mas nada de ressonância, porque ressonância começou em 1959 por ali, eu entrei em 1960 no laboratório de química na graduação. Aí isso vem aqui depois. Então, parcialmente, isso é bom aqui, porque tem algumas vezes que você precisa de alguma coisa antiga, que os novos, hoje em dia, não aprendem. Não, isso é fantástico, né, Peter? Esses experimentos para caracterizar através de derivatização é algo que a gente abandonou, né? Hoje em dia, se os nossos alunos ficam sem RMN, o trabalho para, né? Muito mais fácil. Ok? Muito bacana. Me fala uma coisa, e aí você da graduação, você foi direto para o doutorado, né? Sim. E aí como é que foi? Como é que foi a escolha do seu professor? Você trabalhou com Ernest Schwenker, como é que você escolheu o seu orientador? Como é que foi a escolha do projeto que você foi trabalhar? Conta pra gente um pouco. Não foi bem assim, não. Eu Não? fui para Indiana porque foi indicação de meu orientador na graduação.
Aí indicou lá para ir lá para trabalhar para um professor lá, Campen, o nome dele lá, que Hum, trabalhava na química dos retrociclos. Quando eu cheguei lá dentro, eu vi que mais me interessava em trabalhar em outra área, e mais mecanístico do que em síntese mesmo, na época lá. Então, acabei trabalhando por o professor Wenkert, na época lá. Depois ele foi lá para Houston, e depois de lá para o Califórnia, como professor. Me interessava fazer uma reação e ver todos os produtos. Então, eu descobri, por exemplo, do problema que eu tenho lá, alguma coisa que 1,2% de rendimento. E isso me interessava. Eu não levei isso para frente, mas meu orientador, que era muito mais inteligente do que eu, sabia como aproveitar isso e sai várias publicações baseadas nesse tipo de coisa aqui. Mas eu sempre olhei desse tipo de coisa aqui. Você faz alguma reação e você tem que descobrir todos os produtos e não só atrás daquele produto que você está esperando. Porque muitas vezes a coisa mais interessante é daquela coisa que não deu certo ou que você não fez previsão. Serendipity. verdade, é verdade. Eu vou te perguntar mais sobre isso, mas essa questão mecanística é algo que particularmente também me interessa muito, né? Eu acho que a gente, se você entende o mecanismo da reação, você entende o comportamento daquela molécula, né? Como é que aquela molécula tem a natureza dela, né? E aí você consegue caminhar muito bem dentro da síntese, seja em metodologia, seja em síntese total. Isso é muito, muito bacana. Eu acho que isso conta muito sobre a sua história, né? Sobre as coisas que você desenvolveu. No pós-doc, você decidiu trabalhar com o quê? Foi ainda em Indiana, né? Não, Indiana. Aham. No pós-doc, com o que é que você trabalhou? Também. Eu trabalhei agora na preparação de compostos para estudar o radical uh, biciclo 221. Aí, então, esse que acabou sendo mais interessante para mim mais tarde, porque na época eu não gostei tanto assim não, do trabalho lá, porque era muita preparação de matérias-primas, etc. O parte do EPR foi feito lá pelo meu orientador, ele gostava de trabalhar isso no DuPont. Aí ele Uhum. levava as amostras que preparava lá e ele fez o trabalho lá. Mas eu preparei os compostos, então eu comecei a gostar um pouquinho de radicais livres. E nunca Radicais, pensei, mas eu não pensei que eu ia continuar com isso. Esse vem legal. depois. Nessa época, então, o RMN já fazia parte, você citou EPR, mas o RMN já fazia parte também da rotina ou ainda não? Não, Ainda não você era rotina. não? Não, lá no DuPont, que ele trabalhava como consultor, tinha uma máquina dessa aqui. Também tinha pessoas lá que podem fazer os cálculos para saber a estrutura, que eu não sabia. Ainda não sei como fazer cálculos das estruturas, né? Mas então ele levava as amostras lá no DuPont. Na Universidade de Indiana não tinha na época, Não tinha. e tem muitas universidades, eu acho que não tem isso aqui. Aqui, por exemplo, nós temos IPR, eu acho que na física, mas vem de Certo, um equipamento nosso que foi modificado depois que a física pegou. entendi. E como é que surge a oportunidade de vir para o Brasil? Bem, no início lá, 1970, nas 70 lá, era muito difícil para você arrumar um emprego na universidade, porque não queria trabalhar para a indústria. Ok, talvez hoje em dia gostaria de talvez trabalhar na indústria farmacêutica, mas essa é outra história, né? Mas eu não queria trabalhar na indústria, então teria que ser na universidade. E tinha talvez até 200 candidatos para cada vaga. Então, se você não tinha lá muitas publicações e não tinha muitas cartas de recomendação, que era mais importante, número de publicações não contava lá, número de cartas desse aqui, você estava difícil para fazer isso. Então, eu decidi para chegar aqui no Brasil, ficar um ano. Cheguei aqui um ano, no mês depois eu casei. Então, Entendi, eles resolveu ir para ficar aqui, praticamente quando crianças começaram a nascer. entendi. E como é que foi chegar? Você veio para o Brasil direto para Brasília, né? Sua Não, primeira, sim, não? mas não era para ser no Brasil, na primeira vista lá, porque tinha oportunidade em 3 lugares, lá no IME, Unicamp e em Brasília.
Aí eu Certo. conheci pessoas que trabalhavam lá no Unicamp e também aqui no Brasília. Em Brasília, na Aí, UNB. e na Uhum. época lá, os dois estavam começando. O Unicamp estava pouquinho mais avançado do que a gente aqui. Mas eu achei que a Universidade de Brasília ia crescer mais do que o Unicamp. Errei. Entendi. Na química, né? Como é que era o campus aí? O que que tinha disponível? Como é que foi o impacto ao chegar em Quando cheguei Brasília? aqui, olha, era meio decepcionante, porque primeiro, quando eu cheguei aqui, ah, não tinha ninguém para me receber, porque minha telegrama não chegou. Dizendo, Caramba! porque na época era telegramas que você mandava lá para conversar isso aqui. Então teve que pegar um táxi sem saber nada de português, aí chegar aqui. E eu tinha, cada 500 metros, tinha um soldado lá com metralhadora. E era tempo de militares aqui. Então já 1970 fiquei isso. preocupado um pouquinho com isso aqui. Cheguei aqui na universidade e aqui aí encontrei, o primeiro eu encontrei Videiro, que deu contato para mim com o professor Bob, que eu tinha conhecido, ele era aluno também lá em Indiana, na época lá. Então, assim que comecei com isso aqui. Como é que era? O que que tinha de prédio, de infraestrutura? Como é que foi, Peter? A estrutura aqui, Aham. olha, para o Brasil, na época lá, a estrutura era muito bom, porque Legal. a gente tinha uma coisa que acho que está acabando nas universidades, a gente tinha um almoxarifado central. E nesse almoxarifado central foi razoavelmente bem ah, estocado, tanto de vidraria importada, né, juntas que funcionam para não vazam, como tem por aqui, né. Aham. Tinha também talvez uns 4, 5 mil reagentes, alguma coisa desse sistema aqui, que foi comprado pela universidade, porque na época era uma fundação, não era federal. Quando ele virou Sei. federal, acabou esse tipo de coisa aqui, nesse sistema aqui. Bem que depois a gente conseguia algum dinheiro no FINEP, etc., a PADCT, aliás, né, para comprar até $50.000 de coisas para colocar no almoxarifado. Isso Uhum. aqui funcionou durante talvez 10 anos, e depois, quando isso foi esgotado lá, cada laboratório precisava comprar o reagente deles. Isso Hum. atrapalha a pesquisa, particularmente na química orgânica sintética. A coisa, em termos de equipamento, a gente tinha A60, ok? É E mesmo? esse funciona razoavelmente bem, mas era equipamento que você nem vê por aqui. Era com válvulas. E as válvulas queimaram o tempo todo, então você precisava caçar lá na cidade algum lugar que tinha válvulas estocadas para substituir talvez alguma coisa parecida, até você trocava várias deles aqui, até você começou a funcionar. Depois a gente acabou com a máquina de 100 MHz, que servia também para carbono 13, mas era mesmo outro problema, porque era esfriado com água. E a gente tem Caramba! problemas com água lá. E ele começou a vazar. Então, ele não funcionou para muito tempo, não. Então, a gente ficou no A60 a maior parte do tempo. A massa queima mais tarde, mas também tem problemas lá, porque quebrou lá a bomba. A bomba lá, que custa $8.000 na época, não sei quanto que custa lá, eles não tinham dinheiro para colocar outra. Então, acho que foi o único espectro que foi feito um espectro meu, lá na massa que a gente tinha na época. Agora já tem outros, né. Entendi. Peter, e quando você começa então a organizar, montar o seu laboratório, quais eram as suas, o que que você tinha de intenção de trabalhar? Quais eram, o que que você queria fazer, e o que que era possível fazer dentro dos projetos? Olha, inicialmente eu queria trabalhar com fotoquímica. Então eu Uhum. fiz um projeto lá para a CNPq e demorou 3 anos para eles responder, e para equipamento chegar acho que uns 4 anos em total, alguma coisa assim. Então precisava fazer alguma outra coisa, ao invés de fotoquímica, né. Então eu Uhum. fui para o laboratório e dei uma olhada lá, o que que tinha lá dentro, e eu achei norborneno, 1 litro. Aí eu: "Gente, vou ter que fazer alguma coisa com isso aqui". E lá aí que entrou o meu experiência com radicais livres, porque eu vi Uhum. cá é possível que eu possa utilizar isso aqui para, preparar um composto chamado Satavine e o Campena.
a partir desse sistema aqui. E lá que começou tudo, porque teve dificuldades na síntese de materiais desses aqui, inicialmente, lá, por exemplo, alquilação, que não deu certo, não certa posição aqui, então precisava ir na literatura e achar as coisas, que aproveitar lá. Também não consegui fazer uma alquilação com cetona. Descobri que pode fazer isso aqui utilizando magnésio, sal de magnésio, na hexametilfosfotrimide que a gente tinha no nosso laboratório, então isso funcionou aqui, mas depois eu não consegui transformar um alil para uma aldeíde que eu precisava para fazer a reação de Wittig. E comecei Aham. a trabalhar aqui. Como que eu vou fazer isso? Adicionou um enxofre, composto de enxofre radicalar, e oxidou ele e acabou depois hidrolisando ele para a aldeíde para fazer Wittig. E a ciclização também. A gente tinha sorte. A gente tinha comprado lá um merry-go-round, não sei se vocês conhecem que é um coisinha aqui que tem os 10 ou 20 tubos lá do ultravioleta que gira. Aí com isso aqui eu consegui fazer a ciclização aqui radicalar para formar a ligação carbono-carbono, usou fotoquímica, né, em vez de termicamente. Para Aí quem sim não que começou sabe, né, tudo. aí que E começa. Então baseado você nesse já Aí depois você começa a entender o que eu posso fazer mais com o composto de enxofre. Aí entra em outras coisas daqui. Mas antes de chegar lá, eu posso voltar um pouquinho lá na por graduação? favor, por favor, Na graduação, na da por pós-graduação, favor. lá aqui. No doutorado, eu tinha uma reação lá, que na época lá, aqui, que precisava fazer uma redução com cloro composto. Ok? Com cloro composto. E na época, Cuvilla já tinha publicado as reações, mas ninguém entendia nada de mecanismo. Então, eu fiz uma reação desse rendimento, era uns 90%, alguma coisa assim, redução com o hidro de estânio aqui. Aí, na época lá, ninguém usava iniciador. Então, aí ninguém sabia mecanismo. Então, eu peguei uma ampola super limpa, retirei todo o oxigênio lá dentro, tentei fazer a reação e nada aconteceu. Já, então, meu primeiro contato realmente com radicais livres já era na época lá, que não entendi muito dessa que só sabia que não funciona, mas pensei que deve ser um sistema radicalar. Entendi. Então esse foi o seu primeiro contato. Para quem não sabe, o professor Peter está falando, né, ele foi pioneiro ao empregar a ciclização radicalar na síntese total, né? E esse é um trabalho que se tornou mundialmente conhecido e referência na área, né? E então assim, Mas esse foi o seu. Fale, fale. eu queria fazer mais, mas não tinha alunos para fazer isso. Porque na época lá, e ainda partialmente hoje, as pessoas gostam de trabalhar para alguém que publica muito. Porque, infelizmente, esse conta lá, quando você vai querer fazer um concurso, que eu acho que não deveria. Então, eu tenho dificuldade para continuar para fazer isso aqui. E outras pessoas publicaram depois série de coisas que eu queria fazer na época. Tá bom. A dificuldade que é produzir numa velocidade muito alta, quantidade de artigos, quando a gente está buscando hã, inovar dentro de síntese orgânica. Está muito difícil para fazer isso, porque você chega lá a um ponto X, se você tem problema realmente que é desafiador, que deveria ser, que não é muitas vezes, né? Na época lá não precisava ser muito desafiador, pode publicar qualquer coisinha, né, quase. Mas depois você precisava colocar um pouquinho mais razão atrás desse aqui. Por que fazer alguma reação se você não vai aprender alguma coisa nova? Eu sempre pensei de fazer isso também. Tem que ser alguma contribuição real para qualquer coisa que você faz, e não simplesmente repetição de alguma coisa que já foi feito na literatura, modificando somente metil para etil, para isopropil, etc. Então, isso aqui é difícil, porque você vai tentar fazer alguma coisa que ninguém tinha feito antes e você vai encontrar os problemas. Mas isso até é bom, porque significa que você vai ser forçado para aprender novas coisas para fazer isso aqui. Quem faz isso muito bem hoje em dia é Baran, por exemplo. Ele faz um composto muito Verdade. complicados, mas ele chega na ponta lá que não consegue fazer, não, vai ter que inventar alguma coisa nova. É verdade. Isso nos move, né, Peter? Isso nos move. Mas de qualquer forma, essa sua publicação
da ciclização radicular teve uma repercussão enorme, né? Quando é que você se deu conta disso e como é que foi isso? Teve impacto isso dentro da sua pesquisa, a repercussão desse artigo internacionalmente, né? Isso teve um impacto no que você fez? Quando é que você se deu conta de que essa sua ciclização radicalar foi pioneira? Como é que foi isso, o retorno disso para você? Eu já tinha lá o trabalho do Coates, que tinha feito uma reação, uma ciclização. Ele pegava lá um composto e adicionou benzoil peróxido, ele adicionou e ciclizou. E Aham. ele tinha feito e também o outro, a única na época lá para tentar para fazer as coisas aqui. Agora, antes disso, já tinha obviamente, muitas reações de polimerização, mas Uhum. não para aplicação e síntese aqui de composto ah, planejado, vamos dizer assim, ok? Certo. Peter, você, dava isso a gente está falando na pesquisa, né. Nessa época, você já dava aula para graduação? Como é que você estava como pesquisador na UNB? Ou você já tinha, se tornado professor? Como é que foi essa transição? Porque você veio para ficar 1 ano, como é que foi Olha, a virada? no início eu dava aulas aqui para os professores que estavam aqui. Olha, no UNB, quando fui formado aqui na parte química lá, tinha só três PhDs, né, doutorados. E o resto de pessoas tinha graduação só. Então, eu comecei a dar aulas aqui para pessoas que não tinham terminado nem mestrado. Primeiras aulas que eu dei foram em inglês, Isso que eu ia ok? te perguntar, que horas que você começa a falar português e como é que é isso? Não, eu aprendi na marra. Na E marra? Foi na depois, marra? E e com a sua depois de começar, esposa, né? e depois de casar, aqui aprendi ainda mais, ok? Uhum. Agora, eu posso divertir um pouquinho dessa aqui, o nosso biblioteca, porque Uhum. essa parte importante aqui, porque na época lá no UNB a gente tinha o terceiro melhor biblioteca, de anos 70 lá. Só melhor foi na USP e na Unicamp. E esse tempo antes você tem, obviamente, Web of Science. Primeiro Lógico. vem o Science Citation Index primeiro, aí você precisava, aliás, primeiro vem abstracts. Então, Uhum. a gente precisava ir para a biblioteca e gastávamos algumas vezes dias para achar alguma referência que você precisava, que hoje você pode fazer em segundos aqui, utilizando Web of Science. Então, isso é uma dificuldade que a gente enfrentou na época. Mas a nossa biblioteca tinha as revistas mais importantes e na época tinha poucos que você precisava. Você precisava Tetrahedral Letters, precisava JOC, JAX e Organometallics foi mais tarde, e Tetrahedron. Isso aqui a gente tinha lá na biblioteca. E também a gente tinha alguns antigos lá, que eram alemão. Né? Eu tinha Berichter, e ainda sabia ler, né, na época lá, e ainda dá para ler um pouquinho desse aqui. Então você pode ver algumas coisas bem antigas. Mas trabalho na biblioteca era uma coisa importante, que hoje em dia você não tem que fazer. Agora, qual o problema aqui do Web of Science? O problema de Web of Science é que você não tem uma revista em mão, então você não pode folhear uma página por outra e ver alguma coisa que você não estava querendo achar. Você normalmente está bitolado para resolver um problema que você tem na hora. Então você não aprende tanto como você aprendia na época, olhando um por um. E outra coisa aqui, hoje em dia, em vez de ter 5 ou 6 que Revistas, você né? precisa, você tem há quase centenas de lugares que vai aparecer. Então, você vai aparecer coisas aqui, de vez em quando, na biologia, polímeros, metalurgia, etc., que você vai achar utilizando websites que você não acharia. O Peter, você é conhecido, né, por ler muito. A gente está falando aqui disso, você sempre leu muito, você é conhecido por isso e por ter uma memória invejável das coisas que você lê, né? Você consegue rastrear tudo e ter isso guardado na sua memória. E além de você sempre fazer perguntas bastante precisas e muito instigantes, né? Na sua opinião, o que é essencial na formação de um bom químico orgânico sintético? Hoje, primeiro é disciplina.
Aí a pessoa que trabalha agora para química orgânica, ou qualquer ciência, ele tem que trabalhar mais do que 8 horas, particularmente como aluno. Nada de ir lá para beber cervejas, bem que eu bebi muitas cervejas também, né? Mas depois de ter trabalhado aqui. Quando eu fiz graduação e pós-graduação mais do que graduação, a gente trabalhava até uns 8, 9 horas à noite, depois a gente ia para tomar uma cerveja para relaxar. Mas dia depois eu já estava lá às 8 horas de novo. Aí esse era 6,5 dias por semana. Mas a gente tinha lá, na época lá, uma semana mais ou menos de férias por ano. Uhum. Ok? E agora você olha daqui para cá. E no início aqui, quando eu cheguei aqui no Brasil, os estudantes eram um pouquinho mais conscientes. Eles também trabalhavam bastante. E tal. Mas isso já está acabando um pouquinho, eu acho. Está difícil. Você vai no laboratório sexta, sábado e domingo, e você talvez não vai ver ninguém aqui. Tem outras pessoas, algumas pessoas parecem, mas poucos alunos que parecem. Então, esse aqui é a parte mais importante. A segunda coisa que é importante é que você não pode ficar bitolado só pensando no seu projeto de pesquisa. Isso é muito importante porque quando você até vai fazer lá um concurso, as perguntas que vai fazer geralmente têm sido na graduação, no nível de graduação. E a pessoa que se não está bem formado na graduação, ele não vai sair bem nesse tipo de pergunta. Coisa trivial. Reação de Diels-Alder, coisas novas que está acontecendo em reação de Diels-Alder, por exemplo. Estoiquiometria, não. A estereoquímica, esse tipo de coisa aqui, que eles, infelizmente, não aprendem o suficiente. Agora, o que eu daria agora, que se eu fosse aluno de novo, eu gastaria um pouquinho mais tempo de matemática, mas não matemática teórica, mas aplicada e utilizando mecânica quântica. De novo, não na parte de teoria, mas aprender como a fazer esse tipo de coisa aqui. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, na graduação, universidade, nem universidades, colleges, que chamaram college lá, que aqui seria uma faculdade, as pessoas já trabalham com isso aqui na graduação. E aqui a gente não faz isso nem na pós-graduação. Então, em meu conselho aqui para pessoas que querem ir para frente, faz o máximo que se pode em mecânica quântica, mas não na parte teórica. Porque isso pode matar argumentos, vai matar seu tempo que você precisa para aprender também química orgânica. Muito certo, muito bom, Peter, muito bom. Como é que você descreve assim o seu estilo de orientação e tem alguma história marcante com algum aluno que você orientou? Como é que é o seu estilo de orientação? Como é que você descreve o seu estilo de orientação? Se tem alguma história que você pode contar para a gente aí com orientandos? Está difícil para pensar desse aqui. O que me mais impressionou, talvez, foi uma aluna chamada Tércio. Talvez você que vi falar dele aqui. Infelizmente, ele morreu jovem, problema de coração dele aqui, que foi professor lá Em São Carlos. no São Carlos. Carlos. Uhum. Aí, e a gente tem muito contato com ele até ele morreu, né? E eu gostei dele porque ele estava uma pessoa que era muito mais social do que eu, porque eu não sou muito social. Ele gostava lá das coisas aqui de churrascos, tomar cerveja. Esse eu gostei, né? Aqui, Sei. mas ele também fez as coisas aqui o escola de verão. Ele que nós tínhamos isso aqui. Bem que as primeiras escolas de verão aqui no Brasil começaram lá pelo Gottlieb, o professor Gottlieb, lá no Rural, na Universidade Federal de Rural, lá no Rio. Aqui no Rio, aham. E tinha pelo menos 2 anos lá, porque eu já estava lá frente. E ele também tem convidado as pessoas de fora, por exemplo, o Wenkert chegou aqui, Hollis, nessa aqui, lá. E esse aqui era bom. E esse aqui precisava mais. Precisa mais de pessoas que podem levar isso um pouquinho mais para frente. Então, nos alunos aqui, talvez, esse aqui que mais chama a atenção. Mas você tem também alguns outros alunos bons depois do teste. Certo. Peter, e me conta um pouco, você também é parte da história do BIMOS, né? Como é que é o BIMOS? Como é que é o BIMOS do seu ponto de vista?
Conta um pouco da história do BMOS e o que você vê da importância dele para a nossa história também. Não, o BMOS, na primeira reunião de todos os químicos, ou quase todo, 85% de química orgânica, aconteceu aqui em Brasília, em 1982. Esse Uhum. que foi organizado pelo professor Olivia, e ela ficou grávida e precisava pronto para ter criança, então eu acabei também tendo a minha participação com ele. Com isso aqui, a gente atraiu todas as pessoas aqui para 2 dias. E Uhum. depois, isso aqui vem do Comaceto, que fiz lá no São Paulo, aqui. E logo depois começou o primeiro BMOS. Então, baseado nesses 2 experimentos aqui, primeiro, que o BMOS foi fundado. Aí parece, eu acho que primeiro foi lá no Rio Grande do Sul, eu acho, se eu lembro direito. Mas o que que fez vocês organizarem esses 2 encontros? O que é que vocês viam? A comunidade, de síntese estava aumentando no Brasil? A gente tinha mais, pesquisadores na área? O que é que fez? O que motivou vocês fazerem esses encontros? A gente percebeu que precisamos ter pessoas de fora, do Brasil, porque no início aqui só tinha pessoas aqui no Brasil. Aí quando convidamos lá as pessoas de lá fora, aqui aumentou muito de procura, e a gente conseguiu também mais alunos de graduação ou de pós-graduação para assistir isso aqui. Então eu acho que isso aqui foi um impacto muito grande. Além disso aqui, as pessoas que praticamente de graduação, que iam para esse lugar, conseguiram fazer contatos com pessoas que seriam futuros pessoas para doutorado ou até postdoc também. Isso Uhum. aqui era importante. Abriu também áreas de pesquisa aqui no Brasil que ninguém estava fazendo, porque a gente só tinha enxofre, telúrium lá, selênio lá no USP, que continua com isso há algum tempo lá, várias pessoas assim, e pouco outra coisa que estava acontecendo. O time estava fazendo coisas lá no, você Em lembra São lá de Carlos, São aham. Carlos, Uhum. aqui, mas tinha pouca disso aqui. Então isso chamou a atenção. Bem que também tem outras pessoas lá no Rio que estavam começando a trabalhar com bastante importância. Certo. Você ainda mantém contato com seus colegas dos Estados Unidos da época de graduação, pós-graduação? Você manteve contato com eles? Eu tinha contato lá no início aqui, tem que lembrar que eu estou aqui mais que 50 anos, então Uhum. contatos acabaram de ser quebrado, mas eu tenho contato bastante com meu orientador de postdoc não, do De doutorado, doutorado, uhum, né, e lembro. também eu tenho contato com pessoas que encontrei quando eu fiz, um tipo sabático lá no Rice, no estado de Rice, o Hadley, talvez você vá falar dele, que agora é no estádio lá, no Canadá. Então, Uhum, esses são 2 contatos mais que eu tenho lá de pessoas lá fora. uhum. Eu tenho contatos eventuais, que você precisava algum reagente, talvez, que era raro para fazer isso aqui, mas principalmente na época lá, a gente precisava o preprints, porque revistas que você não tinha aqui na biblioteca, você precisava pedir. Demorava semanas, talvez, para chegar aqui, para você ter uma noção. Aham. E aí você usava os seus contatos, então, para trazer, para pedir reagente emprestado, pedir cola. Bacana, bacana. E Peter, você, assim, você contou um pouco, né, de como é que foi esse início e esse impacto quando você chega no Brasil. Você viu várias mudanças acontecendo na síntese durante esses anos. O que é que você pontuaria como as principais mudanças de lá até hoje? Bem, eu acho que as pessoas estão começando a andar na direção de bioquímica, né, que é uma coisa boa. Eu não gostava de bioquímica quando eu fiz graduação, graduação, porque era toda memorização. Acontece que químicos orgânicos começaram a me ensinar um pouquinho para bioquímicos para aprender as coisas. Então, bioquímica pode ser muito interessante para pessoas como a minha lá, desde que está dando lá mecanisticamente para saber o que está acontecendo. E você não precisa decorar as coisas aqui, você pode também aprender para fazer isso. Então, essa é uma direção que é importante. Agora, na outra direção é, obviamente, que está começando mais e mais importante aqui no Brasil, e tentar fazer fármacos aqui que não estão sendo fabricados lá fora, ok? Certo. Mas
pouco desse tipo de coisa aqui ainda que dando conta. Tem, obviamente, lá o Luiz Carlos Dias, lá no Unicamp, que está trabalhando nessa aqui, talvez o mais expressivo que eu conheço. Mas já tem outras pessoas antes. O Rabi, por exemplo, trabalhou na preparação de compostos e conseguiu vender. Montou uma companhia para fazer esse tipo de coisa aqui. Mas ainda tem muito pouco. Muito pouco. Eu gostaria de ver uma indústria farmacêutica aqui. A gente importa as coisas da Índia, importamos as coisas na China. E quando eu cheguei aqui, ninguém me leu nada de Índia, que publicar Índia. Nem se falava de China. E pouquinho de Japão. E olha o que aconteceu com a gente. A gente ficou parado em comparação desses três que eram mais subdesenvolvidos do que o Brasil há 50 anos atrás. E eles conseguem fazer isso aqui e a gente não consegue, porque não tem uma política correta de fazer as coisas. E, infelizmente, outra coisa aqui, se me permite, temos corporativismo demais. Porque aqui todas as promoções, contratos, etc., contratação, concursos são determinados agora pelas universidades no nível acima para baixo. E você não escolhe mais as pessoas adequadas para fazer isso aqui. Por exemplo, a química orgânica. Aí pode se candidatar a qualquer pessoa que tenha afim colocado lá no nome dele. Mas você está procurando uma coisa específica lá, que você pode fazer lá fora. A outra coisa aqui, né, então você tem que acabar com isso, mas não sei como vai ficar isso. Porque, esse vai ser quase impossível, pelo menos por enquanto, né? Você sente que falta um plano estratégico, né, de crescimento da área dentro do país? Olha, eu acho que está crescendo, mas ninguém está mais trabalhando com síntese de compostos muito complicados. Isso é Tem verdade. o Coelho faz coisas lá dentro e também o Pilifis, mas ele está aposentando, né? E o Luiz Carlos Dias que parou, que o Luiz Carlos Dias é que tinha mais Síntese total. composto mais complexado que já foi sintetizado aqui no Brasil. Sim. Aproveitando esse gancho, a gente passou por muitos momentos difíceis na vida acadêmica, né? Quais foram os momentos mais difíceis Sim. que você presenciou nessa trajetória? Olha, para mim, pessoalmente, o mais difícil foi quando quando eu fui desclassificado para orientar. Isso foi consequência da política na época lá do CAPES, porque CAPES precisava de números. E para você subir do 3 para 4, para 5, etc., você precisava ter pessoas que publicaram X vezes por ano. Aí eu recusava de fazer esse tipo de coisa aqui. Então, para melhorar o nível aqui, no nível aqui no UNB, aqui, aí eu fui cortado. E não voltei mais para isso aqui. Eu voltei a continuar lendo, dando aulas de pós-graduação e graduação, agora sou da pós-graduação, atualizando o tempo todo, mas não tinha possibilidade de voltar para a pesquisa. Caramba. Esse é mais difícil. Com certeza. Olhando para o Brasil, caramba, Peter, olhando para o Brasil como nesses momentos, você acha então que essa busca, né, por números e por quantidade prejudica a gente também desenvolver projetos e desenvolver alguma coisa que seja realmente significativa em termos de pesquisa no país? Olha, eu acho que o mais importante é que a gente prepare bem os nossos alunos, que eles tenham aprendam educação geral na química orgânica e, obviamente, nas outras áreas também, nesse tipo de coisa aqui, para eles trabalhar depois na indústria aqui, porque você tem que aprender como amanhã fazer outra coisa do que você está fazendo hoje. Isso, infelizmente, a gente não faz tanto na pós-graduação aqui, porque pessoas, como eu falei antes, estão bitolado na sua graduação, pós-graduação, no seu projeto, e não presta atenção das outras coisas que estão acontecendo. Então, mais geral, mais coisas gerais, pouquinho mais mecânica quântica, ok? Aprende também inorgânica, todo mundo deve fazer inorgânica, mas não inorgânica que você decora, mas inorgânica mecanística. Eu até procurei de achar um livro mecanístico, eu não achei um livro
mecanístico na química inorgânica. Orgânica está na frente um pouquinho. Então, se você pudesse voltar ao início da sua carreira, você faria algo diferente? Aí eu acabei, acho que falando um pouquinho dessa aqui. Eu não gostei muito mecânica quântica. Hoje em dia, eu aprenderia mais. Desde que não largaria nessa parte aqui. Porque eu acho que todo mundo que trabalha na química orgânica tem que aprender um pouquinho nas coisas aqui no nível molecular, como está acontecendo. Para aprender como você pode montar um mecanismo, ok? Calcular as energias envolvidas, o efeito talvez do solvente, para ter uma noção. E depois aplicar isso no laboratório. Por exemplo, o importante aqui agora são ligantes. Eu gasto mais tempo aqui dando aulas sobre organometálicos. E lá você precisa aprender coisas de ligantes. Qual é o efeito do ligante? Como você pode fazer isso? Isso você pode calcular. Então, isso aqui muitas vezes é muito mais fácil do que fazer no laboratório, porque os ligantes são muito caros. Mas aqui você vai competir com quem? Você vai competir com a indústria farmacêutica internacional. Lá eles têm bibliotecas de ligantes, algumas vezes até vários mil ligantes, que eles podem ir lá no almoxarifado deles e pegar lá para fazer uma reação na prática. E aqui a gente não tem isso. Então, para superar isso aqui, é importante que o químico orgânico, sintético, aqui aprenda como fazer os cálculos na maneira geral. E não depende dos seus colegas fisicoquímicos para fazer trabalho para você. Você tem que aprender você mesmo. Entendi. Peter, olhando para a química, para a síntese orgânica no Centro-Oeste, como é que você vê a evolução, né, da síntese no Centro-Oeste? Quais são as oportunidades e os desafios para os próximos anos, olhando para a UNB e para a síntese orgânica do Centro-Oeste? Não, o Centro-Oeste melhorou o número de pessoas que estão trabalhando aqui. Em termos de que tipo de trabalho que está sendo feito na síntese é muito pouco em síntese, mas está fazendo outras coisas aqui. Está fazendo coisas aqui em termos de aplicação biológica, ou tentando integrar a bioquímica junto com a química orgânica. Então, esse tipo de coisa que está começando a aparecer aqui, inclusive aqui no UNB. Tem pessoas que trabalham nisso aqui e falam muito bem. Vou repetir. Você citou, a gente falou um pouco sobre a síntese orgânica e a evolução da síntese orgânica hoje da área, né? Quais são as próximas fronteiras da síntese orgânica? A fronteira continua, para mim, pelo menos, inorgânica. A aplicação de químicas inorgânicas. Agora, porque você tem muitas reações aqui que começaram de ser catalisadas pelo paládio, por exemplo. Paládio muito caro. Rhodium, muito caro também. E já começaram há mais que 50, não é 50 anos atrás, mais ou menos ao mesmo tempo que eu comecei aqui. E agora, depois, apareceu o níquel. Mas para o níquel você precisava aqui ter ligantes de novo. A cada reação parece que tem um ligante diferente. E agora está voltando também para a química de cobre. Cobre mais antigo de todos esses aqui. Mas as pessoas têm que aprender como utilizar esses aqui. Então, os ligantes entram lá de novo. Incrível que parece. E esse aqui já demora 100 anos para pessoas aprenderem como colocar solventes diferentes, ligantes diferentes para utilizar a química de cobre para realizar reações que estão sendo feitas aqui com o palladium ou níquel. Melhor ainda seria quando você pode fazer isso com ferro. Esse no início, porque ferro tem várias outras coisas aqui. Você pode já, em teoria, você pode fazer reações análogas que você faz com o palladium. Mas, de novo, o problema é aprender que tipo de ligante que você vai ter que colocar para fazer isso aqui. Mas ferro também é bastante, vamos dizer que, capaz de fazer outras coisas também. Por exemplo, você pode usar composto de ferro aqui para iniciar reações radicais livres, ok? Que você não consegue fazer com o palladium. Então, eu acho que esse campo para todo mundo. Trabalhar com coisa mais barata. Ferro é uma coisa mais barata que tem. Certo. Você tem a mesma, se a gente avaliar, né, a síntese total
ela não tem a mesma quantidade de grupos pesquisando síntese total como a gente teve há, sei lá, 15 anos atrás. A gente tinha muito mais grupos de pesquisa trabalhando com síntese total. Isso eu digo tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Você tem essa mesma opinião? Você consegue fazer um diagnóstico disso? O que é que você acha? Não, síntese total melhorou na maneira geral, mas melhorou porque tem menos deles está sendo feitos, porque pessoas hoje em dia têm que fazer coisas diferentes do que foi feito no passado. Uhum. Então, você precisa ter como objetivo alguma coisa que é muito complicado, que não tem solução, que seu aluno pode fazer durante uma prova de graduação. Não, graduação não, da pós-graduação. Na Tem que graduação. ser coisa que você tem muitas perguntas. Como que eu vou realizar isso? Como que eu vou realizar daquele? Então, não pode pegar como alvos coisas mais simples. Agora, alternativamente, se você vai querer trabalhar com coisa da aplicação farmacêutica, o alvo é diferente, porque você tem que chegar lá no composto aqui rapidamente, tem que chegar lá menos etapa, menos toxicidade, preocupar com isso, menos energia, etc. E menos custo, principalmente, dessa aqui, né? Então, os objetivos são diferentes, tipo de coisa que tipo de trabalho que você vai querer fazer. Certo. Peter, e assim, se você pudesse, né, acho que a gente está se encaminhando já para o final dessa nossa conversa, se você pudesse deixar algum conselho para os jovens pesquisadores, o que é que você falaria para a gente? Eu acho que falei já várias dessas coisas aqui, não. Aham. Principalmente, gente, pega projetos difíceis, trabalha um pouquinho mais, aprende área que você não domine, lê mais coisas fora da sua área. Se você trabalha quer trabalhar um pouquinho de éticas livres, lê as outras coisas aqui também, ok? E esse aqui é o principal. Certo, Peter. Peter, eu queria te agradecer pela sua disponibilidade, dizer que é uma honra poder conversar contigo, mas mais do que isso, uma honra ter você participando dessa nossa história, ter você fazendo perguntas para a gente, sendo nossa inspiração. Então, muito obrigada, não só pelo seu tempo, mas por toda a sua trajetória e por tudo que você construiu para que a gente pudesse hoje fazer a síntese orgânica que a gente faz no Brasil. Muito obrigada de verdade. Né? E obrigado por ter me aqui. E desculpa aqui que eu esqueci de colocar meu aparelho de escutar. Não, jamais. A gente que agradece. Grande abraço, Tá? pessoal, e até a próxima.